Irmãos, vamos ler na palavra de Deus, nessa quinta-feira, no livro de Efésios, capítulo 13, ou melhor, capítulo 6, versículo 13 a seguir, que diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido na couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar. Paulo fala das armas que precisamos para continuar a nossa trajetória aqui. Ele fala para tomar as armaduras de Deus. As armaduras de Deus, elas são infalíveis. Quem busca no Senhor a sua segurança, jamais será surpreendido. Lembra daquela resposta de Deus que diz assim: ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Um servo fiel a Deus, jamais ele é surpreendido por alguma coisa, porque Deus de alguma forma o desperta, de alguma forma Deus o ilumina e mostra toda a verdade. Estais, pois, firme. O capítulo 6, o versículo 14 diz: Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestido da couraça da justiça. Tendo cingido vossos lombos com a verdade. Irmãos, a mentira, ela é tão danosa, que a única coisa da Bíblia que o próprio Jesus dá a paternidade para Satanás em João 8,44. Ele diz que vós tem por pai o diabo, que nunca se firmou na verdade, porque nunca houve verdade nele. Satanás é mentiroso e pai da mentira. E a mentira, ela aparece de várias formas. Alguém pode ligar para mim e eu pedir para alguém dizer que eu não estou. É uma mentira. Quando alguém me faz uma pergunta e eu sei aquela pergunta, eu tenho duas opções. Ou me omitir, não quero falar nisso, isso não é problema meu, não quero entrar nessa questão, eu não quero falar nesse assunto, procura outra pessoa. Ou se tiver que falar, devo falar a verdade. Devo ser justo. A Bíblia está falando aqui em justiça. A injustiça é aquela história: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não pode ser injusto com as pessoas. Você precisa ser justo. No 15 ele diz: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. No Evangelho da paz. Jesus nos chamou, irmão, para que mostrasse para as pessoas que ainda existe esperança. Não importa o que elas tenham cometido. Não importa o que elas tenham cometido. Se elas se renderem aos pés de Jesus, a Bíblia diz: eis que dos seus pecados eu não me lembro mais. Então, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Jesus nos chamou com essa incumbência, nos designou com essa incumbência
de dizer que ainda existe esperança para as pessoas. Enquanto tem vida, há esperança. Até mesmo para aquelas pessoas que a sociedade diz que é um caso perdido. Para Jesus ainda há conserto, sim. Então precisamos estar baseado na palavra de Deus, calçado nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. No versículo 16, tomando sobre tudo, observe agora que é uma coisa superior a tudo. Tomando sobre tudo, no versículo 16, o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o temem e o buscam. Isso é, eu só vou alcançar de Deus misericórdia se eu crer nessa resposta de Deus. Se eu orar, vamos dar o exemplo, 2 homens de suma importância chegaram até Jesus. 2 comandantes chegaram até Jesus em dias diferentes, em horários diferentes. Um deles chega para Jesus e diz assim: se tu podes crer, cura o meu filho, que os teus discípulos nada puderam fazer. Jesus olha para ele e diz assim: se tu podes crer, tudo é possível que crer. E ele reconhece que errou, ele reconhece a sua falta de fé e diz assim: Senhor, ajuda na minha ignorância. E Jesus curou. O outro centurião andou 2 dias. Andou 2 dias para ir até Jesus. E quando chegou lá Jesus e disse: o meu criado está miseravelmente atormentado. Jesus disse: eu irei à tua casa. E ele disse: não, Senhor. Não se faz necessário que vá até a minha casa. Basta tão somente uma palavra sua, e o meu criado lá vai sarar. Eu também sou homem sobre autoridade, eu tenho soldado à minha disposição, ele tinha 100 soldados à sua disposição. Eu digo a esse vai, e ele vai, eu digo ao outro vem, e ele vem. Então basta tão somente uma palavra. Isso é fé. E Jesus se alegrou e disse: seja feito conforme a tua palavra. E a Bíblia diz que na hora que Jesus falou, a coisa aconteceu. Porque a Bíblia diz que ele retorna. E no outro dia, em certa distância do caminho, encontrou outro servo que havia saído há 24 horas. Ou há 12 horas de lá, mais ou menos. E perguntou, e ele encontrou no meio do caminho, dizendo: seu criado está curado. E ele perguntou: que hora foi? Que hora que ele curou? Quando ele disse, foi exatamente essa hora que Jesus falou. A fé é um instrumento imprescindível. Isso é, aquilo que não pode faltar na vida cristã. Por isso que ele diz, no 16, tomai tudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Aí o 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, eu já ouvi alguém falando como que a Bíblia fosse alguma coisa humana. Como eu já vi um professor, eu fui obrigado a questioná-lo, um professor de teologia muito famoso, não vou citar nome, em aula com 50 e poucos alunos, e ele questionando a questão que a Bíblia era inspirada, que essa escrita era inspirada. E eu disse para ele: pastor, esta que está aqui não é inspirada. Inspirada foram os homens que Deus usou para escrever. A Bíblia, Jesus diz que ela é a palavra de Deus. Em João 17, na sua oração sacerdotal, Jesus orando pelos discípulos diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui ele diz: tomando sobre tudo o escudo da fé, e vai dizendo, aí embaixo, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Então o segredo da nossa vitória está na observância na palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O segredo da vitória de alguém está em andar segundo a palavra de Deus. Então, irmão, a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante. Tudo que Jesus falou há quase 2000 anos atrás continua válido até hoje. Se você quer vitória, se você quer ser mais do que um vencedor, porque um vencedor é vencido, mas mais do que um vencedor jamais seremos vencidos. A nossa vitória está aqui. A nossa vitória está em ler a palavra de Deus. A leitura alimenta a nossa alma. O nosso corpo físico se alimenta do pão que perece, mas a única fonte, o único alimento da nossa alma é a palavra de Deus. Pense nisso.